Falei, o melhor compromisso que eu posso ter é o de não ter o compromisso de agradar a esse público. Vamos falar sobre audiência. Você, alguns anos atrás, quando começaram a aparecer os problemas da gestão do PT, você estava muito presente, foi um dos primeiros que começou claramente a usar a sua lógica para dar sua opinião sobre o que estava sendo feito de certo ou errado. E com isso você conseguiu ter a rejeição do público que tinha uma afinidade com o PT e você ganhou um interesse do público contrário. E em seguida, lá, a partir do Bolsonaro, da gestão do Bolsonaro como presidente, você continuou com a sua percepção sobre apontar problemas. Aí, no caso, começou a apontar problemas do lado do Bolsonaro, do lado da direita, e aí o contingente que se sentia ferido com isso também começou a te rejeitar. E hoje você tem a rejeição dos dois opostos aqui, né? Como é que é? Qual o tamanho dessa rejeição? Como é que você lida com isso? E quem é o seu público leitor hoje? Bom, em primeiro lugar, eu preciso dizer que lulistas e bolsonaristas que se incomodam com as informações que eu trago à tona ou as análises que eu faço não representam a população brasileira inteira. Há milhões de pessoas aí que estão abertas a receberem informações e a ouvirem críticas, mesmo que elas sejam incômodas em relação a qualquer tipo de pensamento anterior que a pessoa já tenha, de concepção, de percepção da realidade. Então, isso precisa ser dito. Agora, de fato, eu sou um jornalista, e o jornalista ele tem de ser vigilante, seja qual for o governo. Então, eu preciso trazer ao público a informação que é fundamental. E se está havendo alguma coisa errada, algum crime sendo cometido, mentiras sendo disseminadas, etc., é nesse ponto que eu preciso focar para que a população saiba. E o melhor compromisso que eu posso ter, eu acredito, com o meu público, eu até coloquei outro dia no Instagram Stories, abri uma caixinha de perguntas, fizeram uma pergunta nesse sentido, eu falei, o melhor compromisso que eu posso ter é o de não ter o compromisso de agradar a esse público. Isso é bom. Lamentavelmente, no mercado da comunicação, muita gente, não é nem que se torne refém de um público, mas a pessoa encontra um nicho de mercado e aí ela só quer afagar aquele nicho de mercado, que fica sendo a sua clientela, muitas vezes paga, né, por diversos meios, você vende produtos, etc. E aí a pessoa morre de medo de incomodar o público que cativou. Eu não tenho nenhum problema com incomodar uma parcela do público fazendo aquilo que eu considero que é certo. Acho que o certo precisa ser feito independentemente dos incômodos que isso venha a causar. Então, quando o PT estava no poder, e o PT ficou durante 4 mandatos no poder, né? Então a sujeira foi se acumulando e eu apontava. E, obviamente, depois veio o governo Bolsonaro. Aliás, a eleição e a posse veio à tona o escândalo dos gabinetes bolsonaristas, as mal chamadas rachadinhas, que são desvio do dinheiro do povo por meio de funcionários fantasmas, de acordo com a investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro. E, obviamente, eu jamais passei nem passaria pano para desvio de dinheiro público. E tampouco, né, para sabotagem do combate à corrupção em razão de investigações das quais o político, a sua família ou o seu grupo são alvos. Então, eu continuei fazendo exatamente as mesmas coisas, combatendo a corrupção, no sentido de denunciar, trazer as informações, etc. Aquele toma lá da cá fajuto, né, sem sequer uma preocupação com a qualidade das pessoas que estão sendo colocadas em cargos estratégicos no Estado inchado brasileiro, o cinismo, a hipocrisia, a narrativa falseada para engambelar massas de manobra. Tudo isso eu continuo apontando. E para mim não interessa se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, se são os tucanos, não interessa. Eu aponto tudo aquilo que eles fazem que tem relevância. Agora, muitas vezes eu atuo em programas da esfera nacional. Agora que eu estou fazendo um programa local no Rio de Janeiro, né? Isso às vezes confunde também o público. Então, os assuntos nacionais são os assuntos que são foco dos programas nacionais que eu faço. No Rio de Janeiro, eu atuo na esfera local, então a gente tem uma vigilância tremenda sobre o trabalho do prefeito, trabalho do governador, das autoridades locais, etc. Então, meu foco, geralmente, é aquilo que tem mais relevância e interesse público em termos nacionais. E eu vou em cima. E a minha crítica, ela não é inócua, né? Tem muita gente que quando faz a crítica, faz uma crítica inócua. Eu aponto aquilo que realmente incomoda e eu critico. E sempre tem reação. A retaliação existe,
se coloca militância, a claque para atacar o jornalista independente, entram com processos, fazem o diabo para tentar te intimidar, tentar dissuadir você, ameaças, né? Já recebi, já processei, já ganhei, inclusive, processo por causa de ameaça que sofri. Então, é isso que geralmente acontece. Muita gente desiste e muita gente se acomoda em agradar um nicho específico. Na minha visão, é o trabalho mais cômodo e um trabalho que falsifica o jornalismo, né? Para mim, não é jornalismo. Para mim, se tornam propagandistas de determinados grupos políticos. Muitos se dizem jornalistas, às vezes se dizem comentaristas para tentar evitar associação direta com o jornalismo, mas se estão só passando pano, se estão selecionando, só vou dar aquela informação incômoda para o grupo contrário e tal, se for incômoda para o grupo que eu defendo, que é do meu público, não vou dar e tal, então é um propagandista, não é alguém que está interessado em trazer a verdade à tona.